Aproveitar a vida ou focar nos objetivos. Trabalhar enquanto eles se divertem ou se divertir enquanto eles trabalham. Acredito que já foste a uma festa e depois dessa festa começaste a pensar que tens que parar de frequentar tantas festas e começar a fazer algo bem melhor para a tua vida ou para o teu futuro. Mas por outro lado, quando tu não vais a uma festa, tu tens aquele sentimento de culpa de que não devias ter perdido aquela festa. Porque num sábado à noite, enquanto todo mundo está a postar stories, a beber, a se divertir e etc., tu estás lá a ver tudo e a pensar que devias estar a aproveitar a tua vida, devias ter ido àquela festa. Na verdade, essa é uma luta interna que muitos jovens angolanos sofrem hoje em dia. A dúvida entre curtir o presente ou investir no futuro. Aproveitar o agora ou o amanhã. Se me conhecesses há 2 ou 3 anos atrás, saberias que eu era o primeiro a querer estar em todas as festas todos os sábados. Eu achava que se eu não tivesse nas festas aos sábados, eu estaria a perder os melhores momentos da minha vida. A verdade é que naquela altura eu queria estar onde todos estavam, onde os meus amigos estavam, fazer parte da vibe. Antes do final de semana, todo mundo no colégio já conversava sobre a festa que ia haver sábado, as mulheres iam estar naquela festa, os meus amigos iam estar naquela festa e eu tinha aquele sentimento de que eu não podia perder aquela festa. Mas deixa-me ser verdadeiro contigo. Eu não me recordo de quase nada dessas festas onde eu fui. O tempo passou e hoje eu percebo que aquelas festas todas que eu fui não me levaram a lado nenhum. Logo depois da festa aos domingos eu acordava cansado, vazio e cada vez mais longe dos meus objetivos. A verdade é que tudo mudou para mim quando eu fui a uma festa na época e eu percebi que a minha cabeça não estava na festa. Eu estava lá de pé, a ouvir um monte de barulho, um monte de gente à minha volta e a minha cabeça não estava ali. Eu só conseguia pensar na minha vida e comecei a pensar no quanto eu estava insatisfeito com a minha vida naquela época. Foi quando eu percebi que eu só fui àquela festa para conseguir escapar da realidade, para conseguir fugir dos meus problemas. Era um momento que eu me divertia muito com os meus amigos e etc. Era um momento que eu me esquecia de tudo que eu estava a passar e me concentrava apenas naquela festa que eu estava lá a me divertir. O grande problema é que depois da festa, tu vais ter que encarar a tua realidade de novo. Eu consegui perceber que eu fui à festa para escapar desses meus problemas. Enquanto eu estava lá, eu me esquecia até dos meus problemas. Mas o problema é que depois da festa, eu tinha que encarar os meus problemas. Eu tinha que encarar tudo que eu estava a passar, não tinha como fugir disso. E esse é o problema que eu vejo na maior parte dos angolanos. Utilizam as festas como uma escapatória à realidade. Que independentemente daquilo que tiver acontecendo na tua vida, tu vais estar lá a te divertir e tu não vais pensar em mais nada. Por isso é que normalmente quando chega às 17 horas de um domingo ameno, tu começas a ter muitos pensamentos de que tens que mudar de vida, de que tens que começar a fazer alguma coisa, etc, e etc. E para fugir desse choque de realidade, ficas ansioso pela próxima festa, no próximo final de semana. Como tentas sempre escapar da realidade, isso se torna sempre um ciclo vicioso que se repete semana após semana. A verdade é que quando eu parei de frequentar tanto festas, eu comecei a focar mais nos meus objetivos, eu comecei a treinar, comecei a estudar mais e etc. E a verdade é que com o tempo a minha vida foi se ajeitando e eu comecei a me sentir mais satisfeito. Algo que eu não sentia na época que frequentava um monte de festas, porque eu estava constantemente a fugir da minha realidade. Quando eu decidi encarar a minha realidade, eu comecei a focar nos meus objetivos, eu comecei a alcançar as coisas que eu queria. Mas a grande questão é, para focares nos teus objetivos, tens que parar de ir a festas. A verdade é que nós somos constantemente bombardeados com doses extremos. De um lado, há aqueles que dizem que se tu tens objetivos e tu queres alcançar grandes coisas, tu tens que parar de ir a festas, tu tens que te isolar, tu tens que focar 100% nos teus objetivos. Na verdade, essa é a mensagem mais propagada pelo pessoal do desenvolvimento pessoal e etc., que olha para festas como algo muito mau e como uma grande distração. Há esse lado. Do outro lado, há aqueles que acham que tu és jovem, tens que aproveitar a vida. Tu és jovem e não vais voltar a ter essa idade novamente. Essa é a melhor fase da tua vida, então aproveita. Se for para sair todo final de semana, sai todo final de semana. A verdade é que a sociedade empurra diversas narrativas sobre isso, como se houvesse apenas dois caminhos. Ou tu focas nos teus objetivos, ou tu aproveitas a vida como se não houvesse amanhã. Acho que tu te deparas muito com esse tipo de conteúdo. Por um lado, há aqueles que fazem aqueles conteúdos de extrema produtividade, etc., que eles olham para festas como algo totalmente mau e tu tens que estar sempre lá, fazer boas coisas, ser produtivo e etc. E por outro lado, há aqueles que estão nem aí para isso e estão mais tipo, tem que aproveitar a vida e etc. A verdade é que eu já caí nessas duas narrativas. Eu já fui alguém
totalmente focado em festas, que eu não perdia uma festa num sábado. E também já fui alguém 100% focado nos meus objetivos e que odiava a festa. Por que eu caí nesses dois extremos? Por toda a informação que a internet nos passava. De um lado, eu consumia aqueles conteúdos de aproveita a vida, e do outro lado, eu comecei a consumir mais conteúdos do tipo foca no teu progresso, foca nos teus objetivos, para de ir a festas, para de distrações, esqueça as distrações, etc. E acabei por me deixar levar nesses dois extremos. Hoje, com mais maturidade e com base na minha experiência, eu tenho uma visão totalmente diferente sobre esses dois extremos, sobre a questão de aproveitar a vida e a questão de focar nos teus objetivos. A verdade é que a resposta a isso não é um simples sim ou não, não é um esquerda ou direita, porque na verdade ir à festa não é um problema. O problema é a forma como nós olhamos para as festas. O que tu tens de entender é que festa é celebração e celebra-se quando há motivos. Se tu não tens motivos para celebrar, por que estás aí na festa? Ir à festa não é para esqueceres os teus problemas. Ir à festa não é para fugir da tua realidade. Ir à festa é para comemorares e para celebrares alguma conquista. Se tu és uma pessoa que está focada nos seus objetivos, imagina, tu estás na universidade e durante a fase de exames tiraste boas notas, não há problema nenhum de tu ires a uma festa no sábado. Tu estás a te recompensar pela conquista que tu tiveste, tiraste boas notas. É assim que nós devemos olhar para festas. Festa é recompensa. Se tu nesse momento tens uma vida organizada e tiveste uma semana bem produtiva por acaso, não há mal nenhum de tu no sábado ires para uma festa. Mas se tu não sabes o que vais fazer da tua vida, não trabalhas, não tens dinheiro, e o pouco dinheiro às vezes que consegue vem das tuas apostas desportivas. Tu estás na festa a celebrar o quê? Tu vais lá na festa, vais dançar, vais beber, vais rir e tal, mas na verdade tu estás inconformado com a tua vida. Nesse caso específico, ir à festa não faz sentido. Não é na festa que tu devias estar. Talvez aquilo que tu precisas não é de música alta, não é de bebida, não é de diversão. É de silêncio, de foco e disciplina. Foi exatamente isso que eu percebi na altura que eu fiz aquela minha transição de uma pessoa que vai muito a festas para uma pessoa muito produtiva. Eu percebi que naquela fase eu não devia estar ali. Naquele ponto fazia total sentido as teorias de que se tu tens objetivos e tu queres mudar de vida, não faz sentido nenhum estares em festa. Eu consegui entender que naquela fase não era de festas que eu precisava. Eu não precisava de fugir da minha realidade. Aquilo que eu precisava era de sentar e começar a organizar a minha vida. Nesse caso específico fazia total sentido eu dizer não vá a festas agora e focar nos meus objetivos. As festas devem ser vistas como recompensa após uma realização. Não há mal nenhum de tu frequentares festas se tu estiveres focado nos teus objetivos. O que tu tens que entender é que só deves frequentar festas como recompensa após uma realização. Se tu estás focado nos teus objetivos e as coisas estão a correr bem, tu estás a progredir, as festas devem ser vistas como recompensa ao teu progresso. Ok, fizeste uma semana super produtiva, treinaste de segunda a sexta, estás a estudar, o teu negócio está a andar bem, qual é o problema tu no sábado ires para a festa? O grande problema não é ir à festa, o grande mal não são as festas. O verdadeiro mal é quando vais à festa sem motivo para festejar. Tudo se trata de prioridades. Organiza a tua vida e depois celebra à medida das tuas conquistas. Há pessoas que acham que hoje eu não gosto de ir a festas, que hoje eu sou contra as festas e eu sou 100% focado nos meus objetivos e digo sempre não a festas, não a festas, mas na verdade é que eu encaro as festas como recompensa. Nesse momento eu tenho projetos em andamento, tenho trabalhos pendentes, tenho um monte de coisas para fazer, então nesse momento não faz sentido eu sair da minha casa hoje, ir para uma festa, estar lá a celebrar e no dia seguinte voltar cansado porque foi uma festa, voltei cansado, acordei às 14 horas porque cheguei de madrugada, ok? E depois fico a refletir, tenho muitas coisas para fazer, tenho isso para fazer, tenho isso para adiantar. Eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Isso para mim não faz sentido. Então, quando eu termino um projeto, quando eu fecho um novo contrato, quando a minha vida está totalmente organizada, tu vais me ver a sair com os meus amigos, vais me ver com o charuto na mão, tu vais me ver a celebrar. Eu acredito que nos momentos
momentos em que eu tiro para comemorar, os momentos em que eu tiro para ir a uma festa, eu aproveito bem uma festa. Mas aproveito uma festa quando tenho motivos e quando alcanço os meus objetivos. Objetivos a curto prazo, é óbvio. Se tu conseguires entender esse racional, se tu conseguires entender que as festas devem ser vistas como recompensa após alguma conquista, tu já não vais ter aqueles dias em que tu voltas das festas, dormes, quando acordas totalmente cansado e ficas a pensar que tens que mudar de vida, tens que parar de frequentar tanto festas, tens que começar a treinar, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. Tu não vais ter esses pensamentos. Eu hoje não tenho mais esses pensamentos que eu tinha naquela época, que eu ia para a festa, minha vida estava de pernas pro ar, chegava no domingo, acordava e tipo, tenho que mudar, tenho que fazer isso. Hoje eu não tenho esses pensamentos, porque hoje, para eu sair do meu computador, para eu sair das minhas atividades normais, para ir para uma festa, de certeza eu tenho tudo organizado e eu tenho feito progressos naquilo que são os meus objetivos. Então, a verdade com esse vídeo que eu quero te trazer aqui é que existe um ponto de equilíbrio. Não se vai a festas sem motivos para ir a festas, sem motivos para celebrar. Isso é o que a maior parte dos angolanos faz. Tem a vida totalmente de pernas pro ar, ainda assim tá lá a celebrar, tá lá a festejar, sem motivo. Sem motivo. Entende que sempre existirá festas, mas o tempo da tua vida para construir os teus objetivos, para trabalhar nos teus sonhos, esse tempo não vais ter para cena. Se tu és jovem, principalmente. Se assististe esse vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários e vê o que tu achas. Ir a festas, aproveitar a vida, focar nos teus objetivos e dizer não a festas, ou concordas comigo que há um equilíbrio no meio disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.